Segundo Romanos, capítulo 12, verso 2, está escrito: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Segundo Paulo escreveu aos Romanos que para nós experimentar as vontades de Deus, precisamos que o nosso entendimento seja renovado, seja transformado, para podermos nos entender a vontade de Deus. E nenhum pensamento, nenhuma mente e nenhum coração pode ser transformado se não for através da palavra de Deus. Somente a palavra de Deus é que transforma as mentes e os corações, para nós compreendermos qual é a perfeita e agradável vontade de Deus. Porque está escrito que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito Santo, as coisas do reino espiritual. Não entende as coisas de Deus porque ele é natural. E quem é natural entende o que é da sua natureza, a sua naturalidade. Mas a Bíblia diz: quem é espiritual de tudo discerne tanto do físico quanto do espírito, e também está apto para discernir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é espírito. E para nós compreendermos a palavra de Deus, precisamos estar vivendo uma vida no Espírito. Vivendo no Espírito. Existe duas diferenças: o que vive no Espírito e o que vive no comportamento da carne, o comportamento físico. O comportamento físico é tudo que é relevante, aquilo que nós vemos durante o dia. Tudo aquilo que nós contemplamos diante de nossos olhos, isso é coisas físicas. Mas se nós começarmos a viver uma vida ao contrário isso, nós seremos chamados de louco. Porque a palavra de Deus diz que as coisas do Espírito, para quem é natural, da carne, é loucura. Parece que é loucura. Porque as coisas do Espírito é contrária às coisas da carne. As coisas da carne andam na contramão da avenida do Espírito. Por isso aqueles que estão andando no Espírito parecem aos da carne que são loucos. Mas os da carne não compreendem, não entendem o reino do Espírito. Por isso, somente com a mente transformada, nós possamos entender a vontade de Deus. A vontade de Deus é no Espírito. As vontades de Deus, o apóstolo Paulo diz que Deus tem vontades, tem a boa e tem a agradável e tem a perfeita vontade de Deus. Agradável, perfeita vontade de Deus. A boa vontade, a agradável vontade e a perfeita vontade dele para nós. Essa vontade diz respeito a nós. A vontade de Deus para nós humanos, nós humanidade. Deus tem vontade ao nosso respeito. Deus tem boa vontade ao nosso respeito. Deus tem agradável vontade ao nosso respeito. E Deus tem a perfeita vontade ao nosso respeito. E então nós que se colocamos
dentro da vontade de Deus. Quando nós entendemos isso, nós procuramos entrar dentro da vontade de Deus, pela humilhação e pela obediência da sua palavra. Nós procuramos entrar dentro da vontade dele. Nós temos que estar estabelecido, o nosso lugar tem que estar dentro das vontades de Deus, da agradável, da boa ou da perfeita vontade de Deus. Nós temos que entender isso. Somente com a palavra de Deus pode ser desbloqueado o entendimento humano. Veja que Nicodemos, ele era um judeu da raiz. Ele era um príncipe em Israel, conhecedor das leis, das profecias dos profetas, da lei de Moisés, conhecia as profecias dos profetas, ele conhecia, mas ele não tinha uma vida espiritual. Ele estava morto espiritualmente. Por isso Jesus olha para ele e diz assim: necessário é que tu nasça de novo. Não adianta conhecer, entender essas coisas. Necessário é que tu seja transformado, a vossa mente seja transformada e você nasça de novo da água e do Espírito Santo. Para poder compreender as coisas do Espírito, tem que nascer de novo da água e do Espírito e ter a mente transformada. Mas talvez você ainda não tenha a mente transformada para compreender as coisas de Deus. Eu falo coisas profundas, porque as coisas da salvação não são dificultosas para se compreender. Até o pecador, ele entende o chamado da salvação. Isso são as revelações rasas, as revelações que estão superficial, em cima do solo. Essas aí, o pecador entende o chamado. Deus o chama a todos. Eles entendem a salvação. Não é uma coisa profunda e nem oculta dos olhos de ninguém. Ele disse: eu não preguei em segredo. Eu não preguei em oculto e nem em segredo. E nem prometi. As minhas promessas a vocês não são em vão. As promessas que eu prometi a vocês não são em vão. Então, Nicodemos precisou nascer de novo para compreender o reino de Deus. Porque ele entendia, esse homem é de Deus, ninguém pode fazer tais coisas se Deus não for com ele. Como pode um homem como eu, dizia Nicodemos, como pode ser um homem como eu, natural, fazer essas coisas? Eu não consigo. Mas Jesus era espiritual. Jesus era espiritual, ele disse: necessário é que tu nasça para ser espiritual também. E esta palavra de Romanos 12:2, ela nos chama para sermos transformados a nossa mente. Possamos ter muito tempo dentro de uma congregação, mas não temos a mente transformada. A mente transformada para compreender a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus ao meu respeito? Qual é o propósito de Deus que tem comigo? Qual é o propósito de Deus que tem com você? Qual é a vontade de Deus para comigo? Será que eu estou dentro da boa vontade de Deus, ou da agradável, ou da perfeita vontade de Deus? Porque essas três vontades foi relatado aqui, que Deus tem a respeito de nós. Mas nós temos que se esforçar para estar dentro de uma dessas três vontades de Deus. Da boa e da agradável e da perfeita vontade de Deus. Mas somente com a mente transformada. Para compreender. Deus disse: o meu povo é preso, o meu povo é destruído, o meu povo é levado para cativeiro.
porque lhe falta o saber, porque lhe falta o conhecimento, porque lhe falta o entender de mim. O meu povo não me entende, nem me conhece, porque o povo estava ainda vivendo no mundo físico, mas não vivendo no espírito. Nós somos o ser que possamos viver em duas dimensões diferentes. E isso é maravilhoso, isso é glorioso, e isso foi guardado para você, que é pequeno, que é humilde. Certa vez o Senhor Jesus se alegrou no Espírito e orou ao Pai, dizendo: graça te dou ao Pai, que tu ocultaste essas coisas dos grandes, dos entendidos, e revelaste aos pequeninos. Graça te dou ao Pai, porque tu ocultaste essas coisas dos grandes para revelar aos pequeninos. Então Deus disse: esse povo é levado para o cativeiro, porque lhe falta o conhecimento. Este povo é levado cativo, porque lhe faltou o conhecer de mim. Ele disse: aprendei-vos de mim, aprendam de mim, porque eu sou manso. Aprendam de mim, porque eu sou humilde. Aprendam de mim, aprendo a ser manso. Vocês aprendem a ser manso, vocês aprendam a ser humilde de coração. Chamou Jesus ao povo para que aprendesse dele, aprendesse ao seu respeito, para ser manso, para ser humilde de coração. Aprendam de mim, aprendam a me conhecer, porque eu sou o único que posso encontrar descanso para as vossas almas. Eu sou o único que vou dar descanso para as vossas almas. Ele disse: aprendam de mim, para que não seja levado a cativo, para que não seja levado à destruição. O conhecimento do Senhor liberta, o conhecimento do Senhor liberta, o conhecimento do Senhor solta os cadeados, as cadeias, as algemas. O conhecimento de Deus liberta o ser humano. O conhecimento de Deus liberta o ser humano. Por isso, as mentes são transformadas pela palavra. As mentes são transformadas. As mentes são transformadas. Precisamos ter o nosso entendimento transformado. Então, quando o nosso entendimento for transformado, se cumprirá o que Jesus disse pela boca de Paulo: então os olhos do vosso entendimento se abrirão, então entenderão e conhecerão e verão. Porque se não abrir os olhos do vosso entendimento e nem os nossos entendimentos ser transformados, nós vamos ver e não vamos enxergar, nós vamos ouvir, mas não vamos escutar e nem entender em nosso coração. Por quê? Porque estamos insensíveis ao Espírito, vivendo nas obras da carne, vivendo nas obras humanas, mas não no Espírito, porque o Espírito discerne tudo e de tudo é discernido.